A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja amada e igreja abençoada. Você também que está tendo a oportunidade de nos assistir, mesmo que você não faça parte desta congregação. Meu cumprimento a você é o mesmo. A paz do Senhor Jesus, que esta paz invada o seu coração. Se ainda não é a realidade presente na sua vida, que isso se faça realidade. Esse é o meu desejo para com a tua vida. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Esse estudo, ele foi direcionado aos pastores, pastor Rogério e pastora Késia, que tiveram uma direção do Espírito Santo para que a carta aos Efésios fosse ministrada para a igreja, para a nossa congregação. Então, a carta aos Efésios, ela é dividida em 6 capítulos. Rapidamente, para situar você, Fátima, na primeira aula, que foi uma aula introdutória, que fez um apanhado dos 6 capítulos, ela colocou que os 3 primeiros capítulos desta carta são capítulos que falam de uma posição que Deus conquistou por nós. Nós quem? Nós, os que cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus pela fé, na palavra que nos foi anunciada. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos vários versículos que ilustram a nossa posição conquistada, porque assim Deus o fez. Então, é muito comum, nos capítulos 1, 2 e 3, você ler as expressões em Cristo, com Ele, nele, juntamente com Cristo, juntamente com Ele. Então, essas expressões que aparecem no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, elas reforçam esta ideia de que Paulo está passando para a igreja de Éfeso qual a posição espiritual em que eles se encontram. E também é a mesma posição espiritual em que nos encontramos, nós os que cremos, somente nós os que cremos. Somente nós os que cremos em Jesus é que estamos nele, estamos em Cristo. No capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, o que vai acontecer é que tudo aquilo que Deus já nos transmitiu em termos de posição espiritual, agora vai ser revelado na forma prática da vida diária, da segunda a segunda, na tua vida, na minha vida. Você vai observar isso bem no capítulo 4, especialmente a partir do verso 16, no capítulo 5 e no capítulo 6. No capítulo 6, mais especialmente, nos 8, 9 primeiros capítulos. Então, falei para você na primeira aula, agora estou me referindo não mais àquela ministração que Fátima fez quando ela fez um apanhado geral. Estou me referindo agora na ministração sobre o capítulo 1, que foi num único domingo, uma só ministração. Essa ministração do capítulo 1, nós vimos as riquezas espirituais. Que riquezas espirituais são essas? Ora, relembrando, Efésios é uma carta que começa nos lugares celestiais. Como se trata de posição que Deus conquistou para nós, então Deus eleva a sua mensagem para uma posição bem perto dele, para uma posição espiritual.
Então, a carta aos Efésios, no capítulo 1, ela começa nos lugares altos, quando fala das bênçãos espirituais. Quando fala das bênçãos do Pai, versos 4 a 6 do capítulo 1. Quando fala em sequência das bênçãos do Filho, redenção pelo sangue, perdão dos pecados, remissão das ofensas, herança, versos 7 a 12 do capítulo 1. E nos versos 13 e 14 do capítulo 1, esta carta, ela fala de uma outra bênção, que é a bênção que o Espírito Santo de Deus promove nas nossas vidas. Selo e garantia. Garantia da nossa herança. Então, observa. O capítulo 1, ele fala dessas riquezas espirituais, bênçãos espirituais. Mas é importante você saber que, juntamente com as bênçãos espirituais, nós também temos outras bênçãos que Deus nos reserva já nesta vida. É bem verdade que as nossas maiores bênçãos, sem dúvida, são as bênçãos espirituais. É a salvação em Cristo Jesus, é viver pela graça, é desfrutar da companhia de Deus, é Deus habitar em nós. Mas o interessante é que no capítulo 1 ainda, quando chega lá no versículo 15, Paulo, ele vai fazer uma oração. A oração de Paulo, que inicia no versículo 15 do capítulo 1, é uma oração onde Paulo, ainda que ele reconheça que aquela comunidade de Éfeso, para quem ele escreve, é uma comunidade de pessoas de fé, de pessoas que andam em amor, condição fundamental para reconhecer que somos discípulos de Jesus. Amor uns pelos outros, como a própria palavra de Deus fala. Paulo reconhece, há uma comunidade de salvos e santos. Paulo então vai orar por eles, já salvos, já santos. Paulo reconhece que eles assim já são. Paulo reconhece que eles têm todas aquelas bênçãos, as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, as bênçãos do Espírito. Mas Paulo vai fazer uma oração, por quê? Porque Paulo entende que é preciso que toda pessoa que é crente em Jesus, toda pessoa que é salva, ela seja uma pessoa que tenha no seu espírito, no seu homem interior. E aí vamos colocar espírito e alma para facilitar a nossa explicação. Toda pessoa no seu homem interior, ou seja, nas suas emoções, mente, vontade e na sua consciência de quem agora você é, toda pessoa assim, isto é, toda pessoa convertida a Cristo Jesus, convertida ao Evangelho, todas essas pessoas, sem exceção, elas precisam de serem aquecidas no seu espírito, para que não seja uma vida apenas de pessoas que tiveram uma informação boa a respeito da vida delas, mas que principalmente elas vivam com todo vigor, entendendo a posição que elas já estão, aonde elas já se encontram, e entendendo isso, elas possam desfrutar daquilo que Deus preparou para a vida delas. São pessoas que sorriem diferente, são pessoas que se comportam diferente, são pessoas que não julgam como julgavam antes, são pessoas verdadeiramente transformadas e avivadas. Chegamos até a mencionar que se você quiser chamar esse tipo de pessoa da pessoa que está vivendo o primeiro amor, não tem problema. Que assim seja, porque é assim que a gente costuma afirmar acerca das pessoas que estão no primeiro amor. São pessoas extremamente avivadas e alegres, ainda que imaturas ainda. Então Paulo ora para que essas pessoas sejam pessoas inflamadas, sejam pessoas desejosas de sentir Deus, desejosas de experimentar Deus.
experimentar o poder da palavra de Deus, experimentar o poder de Deus. E aí, na primeira aula, nós falamos o seguinte, nós falamos que existe um poder operando em nós. Que poder é esse? Está lá no finalzinho do capítulo 1. É o poder da ressurreição. É o poder que fez com que Cristo Jesus, no seu corpo humano, ainda que tivesse morrido, ressurgisse, ressuscitasse dentre os mortos. Então, esse poder, que é um poder que não existe outro poder que se assemelhe a ele, né? Não há um poder que se assemelhe a este, de ressuscitar a Jesus dos mortos, de ressuscitar pessoas que estão mortas. Não existe poder maior do que esse. E o capítulo 1 da carta aos Efésios finaliza falando que este poder opera em nós. Então Paulo ora para que a gente seja consciente disso o tempo todo. Porque se nós formos conscientes disso o tempo todo, nós seremos pessoas que em meio aos enfrentamentos, em meio aos combates, estamos vivendo combates o tempo todo. Existe o combate do momento, existem outros que já aconteceram, existem outros que ainda virão, mas se temos essa consciência do poder que opera em nós, a nossa forma de olhar muda completamente. A nossa confiança muda totalmente. Então Paulo ora para que os salvos de Éfeso, isso vale para nós também, eles tenham essa consciência avivada, despertada. Ok? É muito mais fácil você encontrar um objeto se a luz do teu quarto estiver acesa, do que você encontrar o mesmo objeto na luz do teu quarto se a luz estiver apagada. É muito mais fácil se a luz estiver acesa você encontrar. Você vai encontrar rápido. Mas se a luz estiver apagada, você vai demorar muito mais a encontrar. Então Paulo ora por esta iluminação. Ele ora para que os crentes de Éfeso tenham os olhos iluminados, para que rapidamente eles estejam conscientes da posição em que eles se encontram, das bênçãos que estão disponíveis para eles, e para eles usufruírem, fazerem uso dessas bênçãos. Então assim, o capítulo 1 foi. E aí, no capítulo 2, que foi o capítulo que nós começamos a ministrar no domingo passado, nós vimos que a oração de Paulo, na verdade, ela não finaliza no versículo 23 do capítulo 1. E a maior prova disso é que se nós retirássemos capítulos e versículos da Bíblia e lêssemos de uma só vez, nós perceberíamos tranquilamente de que a oração que Paulo começa no versículo 15 do capítulo 1 e que se intensifica a partir do versículo 17, quando ele começa a dizer para que vocês, enfim, quando ele começa a falar das finalidades da oração dele, você vai perceber claramente que esta oração, ela continua até mais ou menos, aproximadamente, o versículo 7 do capítulo 2. No domingo passado, então, nós começamos a estudar Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Fomos até o versículo 3. Ainda vamos voltar a mencionar o versículo 3, né? E o que nós fizemos no domingo passado? Nós fizemos o seguinte. Nós vimos que existe um espírito que opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São todos aqueles que não creram, não crerão, não estão crendo em Jesus. Essa situação só muda quando a pessoa crê em Jesus. E Paulo afirma isso. Paulo se inclui entre aqueles que, num outro tempo, ele era filho da desobediência. O que é um filho da desobediência? Não é uma ofensa, é uma constatação. O que é um filho da desobediência? É uma pessoa que está sob a influência do mundo, está sob a influência do diabo, está sob o domínio da sua carne.
este é um filho da desobediência. É uma pessoa que está conjuntamente dominada por isso. Mundo, diabo, carne. O diabo, nos primeiros versículos do capítulo 2, ele é chamado de príncipe das potestades do ar. Então, sobre aqueles que ainda não creram em Jesus, existe um espírito que opera. Estes são chamados de filhos da desobediência. Passamos a ser filhos da obediência quando cremos em Jesus. Porque aí vamos viver pela fé, vamos viver pela palavra, vamos viver pela habitação e poder do Espírito Santo em nós, e cada vez mais compreendendo pelo Espírito as coisas de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus e o poder de Deus. E aí, falamos o seguinte: vamos nos deter de uma forma mais especial num daqueles que exerce influência sobre os filhos da desobediência, que é o mundo, que é o curso do mundo, que é para onde o mundo caminha. E aí nós lemos com vocês Gênesis capítulo 11 e fizemos um paralelo entre a rebelião que houve em Gênesis capítulo 11 com a construção da Torre de Babel. A Torre de Babel era um projeto humano, era uma tentativa de se chegar ao céu. Então, o que significa chegar ao céu? Nós só podemos chegar ao céu por Jesus. E mesmo assim, foi o céu que chegou a nós. É iniciativa de Deus que nós cheguemos ao céu. Não existe como o homem chegar ao céu por iniciativa própria. E é justamente o que em Gênesis 11 acontece. Eles constroem uma torre para tocar o céu. Significa o seguinte: não precisamos que Deus faça isso. Não precisamos nem de Deus. Nós mesmos podemos fazer. Nós mesmos podemos realizar o nosso intento. Então, resumidamente, depois você assista ao vídeo da semana passada, porque nós comentamos com pormenores Gênesis capítulo 11. E aí, nós ilustramos uma música que está aparecendo para você, vai aparecer para você, uma música. Esta música é uma composição de um homem chamado John Lennon. John Lennon, a forma como ele se expressa, a forma como ele divulgou a sua cultura, o seu modo de viver, o seu estilo de vida, é bem coerente com o curso deste mundo. Eu fiz alguns comentários na semana passada, né? Rapidamente. Na composição chamada Imagine, que está aqui traduzida, tá? Não fui eu que montei isso não, tá? Eu peguei da internet. Então, ele fala coisas do tipo: imagine que não há paraíso. Paraíso na nossa Bíblia é o terceiro céu. É a própria habitação de Cristo. É a habitação dos salvos que estão com Cristo hoje. É o paraíso. E ele diz que, ele fala, né? Ele proclama uma mensagem para que as pessoas imaginem se não houvesse paraíso, se não houvesse essa doutrina, esse ensino. E por aí vai. Ele continua falando, ele fala: imagine um mundo sem inferno. E a gente sabe que o inferno, Deus reservou para Satanás, os demônios, que são os anjos de Satanás, e todos aqueles que não creem em Jesus. A estes está destinado o inferno. Então o inferno é real, o inferno não é uma ficção, é uma realidade. Então ele nessa composição, nessa música, ele fala isso: imagine se não houvesse inferno. Depois, e ele continua, né, a discorrer sobre algumas coisas. Não vou ser repetitivo, já comentamos isso no vídeo passado. Então foi aí que a gente terminou. Bom, o que eu gostaria de acrescentar? Como nós combinamos de falar sobre o curso deste mundo no capítulo 2, porque no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6 nós vamos falar melhor sobre carne, sobre o agir da carne,
e sobre batalha espiritual, sobre o agir no mundo espiritual. Então, no capítulo 2, nós resolvemos falar só do curso do mundo. Então, o curso do mundo, para onde caminha o mundo? Cada vez mais, o mundo vai se assemelhar ao que está em Gênesis capítulo 11. Cada vez mais, o mundo vai se assemelhar a uma união. O mundo cada vez mais vai se unir em torno de um propósito de unidade. Aparentemente, você pode identificar coisas positivas nas intenções, porém, cada vez mais esse discurso vai ser afiado, cada vez mais esse discurso vai ser aperfeiçoado. Vai chegar um momento em que eles vão chegar à seguinte conclusão: para que nós realizemos o nosso intento, ou seja, é a vontade de tocar o céu, para que nós realizemos o nosso intento, Deus atrapalha, Cristo atrapalha, Bíblia atrapalha, igreja atrapalha. Enquanto nós estivermos aqui, a única unidade que prospera é aquela promovida pelo Espírito Santo, que é o vínculo da paz. A única unidade possível e que agrada a Deus é aquela que o próprio Deus promove. É a única unidade que agrada a Deus. Então, nós vimos o exemplo desta música. Agora, vamos passar, então, os painéis. Bom, isso aí eu peguei também da internet. Isso foi uma visita que o Papa fez no início desse ano. E qual foi o discurso? Unir as religiões, né? Quais são as 3 maiores religiões do mundo? Cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, existe uma vontade de que essas religiões possam conviver bem. Observa, o discurso do mundo cada vez mais vai ser paz e segurança. Então, se as religiões elas se tolerarem, significa que nós teremos ausência de guerras. Mas eu li para você, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, na semana passada, que quando a mensagem do mundo for esta, agora existe paz, agora existe segurança, sobrevirá sobre eles, e não sobre nós, sobrevirá sobre eles repentina destruição. Então, isso aí é só para ilustrar que esse discurso você vai ouvir cada vez mais. Unificar tudo aquilo que está sendo, que existe no mundo. Por exemplo, as religiões. Passo próximo. Esse painel, essa reunião aconteceu no dia 11 de junho. É a reunião do G7. O G7 são os 7 países mais ricos do mundo. Eles discutem os rumos da economia do mundo. Então, existe um pensamento que cada vez mais vai se intensificar, cada vez mais, de que a economia deve ser única, como uma forma de promover a desigualdade entre as nações. Então, esse discurso você vai ouvir cada vez mais. Pode passar o próximo. Essa é a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é uma espécie de objetivo político. Então, observa, na área religiosa, na área econômica, na área política, você já tem esse discurso de que o mundo precisa fazer alguma coisa para melhorar. Só que, em algum momento da nossa história humana, que ainda não aconteceu, ainda vai acontecer, vão chegar à conclusão de que para que a economia, a política, a religião, para que essas coisas elas possam responder às necessidades globais, mundiais, Deus, Cristo, igreja, Bíblia, atrapalha. Então, observa,
vai chegar um tempo em que essa tentativa de solucionar os problemas vai confrontar, vai divergir da nossa fé. Eu quero lembrar para você que no capítulo 1 de Efésios, versos 9 e 10, Paulo fala de um primeiro mistério. Esse mistério que Paulo fala nos versículos 9 e 10 do capítulo 1 de Efésios, nos afirma que Deus vai convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. Mas toda a tentativa que existe hoje e que vai se aprofundar cada vez mais de tentar fazer um mundo melhor, não vai convergir para Cristo. Muito pelo contrário, vai divergir. Cada vez mais, o mundo vai divergir da gente. Nós que cremos em Jesus, nós que confessamos a nossa fé, cada vez mais haverá uma tendência, cada vez mais haverá um resultado de divergência de Deus, de Cristo, da igreja, da Bíblia, da fé. Mas o plano de Deus é convergir, é concentrar em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, como nós lemos na EBD do primeiro capítulo. Podemos passar. Bom, e aí, passando... Não, vamos voltar. Preciso falar de uma coisa que tá ainda lá atrás. Volta mais um pouquinho. Volta no texto. Isso, esse aí. Observa o versículo 3 do capítulo 2, ainda dentro da nossa primeira sessão, porque nós dividimos esse estudo em torno de 4 a 5 sessões. Olha o versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Paulo se inclui. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Observa que, por natureza, por nascimento, nós somos, por natureza, filhos da ira. Em que sentido? No sentido de que um dia Deus vai julgar toda a rebelião. Um dia Deus vai julgar aquilo que ainda não foi julgado. Então, ser filho da ira por natureza é justamente estar na condição de estar debaixo de um julgamento futuro. Não é agora, é um julgamento futuro. Mas olha que interessante o que acontece com a gente. Agora sim, agora eu vou pedir para vocês passarem os slides e posicionar exatamente aí. Olha só que interessante. O versículo 4, que já faz parte de uma outra sessão de estudo, vai dar continuidade a esse nosso raciocínio. Porque ao mesmo tempo que o versículo 3 diz que quem não creu em Jesus, ou quem não crê em Jesus, por natureza, está destinado à ira de Deus, está destinado a um momento em que Deus há de julgar o mundo. E aí eu quero abrir com você Atos, capítulo 17, versículo 31. Eu vou pegar a versão NVI. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Estou abrindo a NVI aqui para fazer a leitura. Diz assim, falando de Deus: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus há de julgar o mundo um dia com justiça, através de um homem que ele destinou. Quem é este homem que ele destinou? Jesus Cristo. Um dia Deus vai julgar o mundo com justiça. Por quê? Porque Deus é justo. E eu falei com você, na semana anterior, que quem é justo precisa julgar. Mas ainda que, por natureza, nós éramos filhos da ira, um dia nós cremos em Jesus. E agora,
Paulo vai falar exatamente do que modificou na nossa vida, do que modificou na vida dele, do que modificou na igreja de Éfeso. E aí vamos lá, vamos fazer a leitura do versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A primeira palavra que eu gostaria que você atentasse é a palavra misericórdia. A palavra misericórdia, e aí, eu vou me socorrer aqui de uma explicação que o Hernandes Dias Lopes dá, fazendo a diferença entre misericórdia e graça. Qual é a diferença que ele faz? Ele diz o seguinte: graça é favor imerecido. Graça é quando você recebe o que você não merece. É favor imerecido, é graça. Eu recebo o que eu não mereço, graça. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço. De novo, graça, eu recebo o que eu não mereço. Exemplo, as riquezas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não mereço nenhuma delas, nenhuma. Mas pela graça, eu recebo todas. É isso que está escrito ali no verso 5, ó. Entre parênteses, pela graça, sois salvos. Nós fomos salvos pela graça, por iniciativa exclusiva de Deus. Nós recebemos bênçãos que não merecíamos. Bênçãos do Pai. O Pai planejou tudo a nosso favor. Nós recebemos bênçãos do Filho. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Lembra? O ciclo da vida espiritual. Morremos, nascemos de novo e crescemos. Quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente, Deus já tinha planos a nosso respeito. Isso é graça. Então, graça é um favor que eu não conquistei, que eu não mereci, que eu não fiz por onde, mas ainda assim eu recebi. Aleluias! Glória a Deus! Graça é tudo aquilo que a gente recebe, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que a gente não merece. É graça. Mas misericórdia? Misericórdia é tudo aquilo que a gente merecia, mas a gente não recebe. De que maneira a misericórdia atuou na minha vida e na tua vida? Da seguinte maneira. Bom, se Deus é justo, Ele precisa julgar. O que Deus fez? Deus julgou Cristo no nosso lugar. Para que nós não fôssemos julgados, porque Deus é justo, Deus julgou o seu Filho, Jesus Cristo, no nosso lugar. Ou seja, para que a ira de Deus não fosse despejada sobre mim e sobre você, Deus despejou a sua ira sobre Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na morte sangrenta, na morte violenta, na morte de cruz, no seu sangue vertido. Deus despejou a sua ira. A Bíblia fala que Ele se fez pecado, que Ele se fez maldição, no nosso lugar. Isto é misericórdia. A gente merecia tudo isso, mas Deus despejou a ira dele primeiramente sobre Cristo. Isto é misericórdia. Por quê? Porque se Ele já julgou Cristo, no momento que eu me converto, Ele não me julga mais. Porque quem é justo, julga retamente. Quem é justo, julga justamente. Se Ele já julgou Cristo no nosso lugar, Ele não vai julgar de novo. Não vai julgar de novo quem? Nós. Nós quem? Nós, os que cremos. Nós quem? Paulo. Nós quem? Igreja de Éfeso. Nós quem? Nós, os que cremos. Se Deus julgou Cristo, Ele não vai nos julgar mais, porque Ele é justo, Ele já julgou. Mas isso só vale para quem creu, para quem crê. E quem não crê? Quem não crê, nós lemos no versículo 3, por natureza, está destinado à ira de Deus. É preciso crer em Jesus. Se você que está assistindo essa live, você não é um crente em Jesus ainda, saiba de uma coisa. Deus já julgou os seus pecados em Cristo.
Mas para que você receba essa bênção de salvação, você precisa confessar a Jesus como teu Senhor Salvador. Se você confessar a Jesus como teu Senhor Salvador, Deus vai habitar na sua vida. Você passou da morte para a vida, como dizem outros textos. Continuando. Então, isto é misericórdia. Misericórdia é que a gente merecia condenação, mas não recebeu. Porque foi em Cristo que Deus nos julgou. Muito bem. Vamos avançar. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No versículo 5, Paulo fala de graça, mas ainda não menciona um instrumento da graça, que é a fé. Quando Paulo fala de graça no versículo 5, Paulo está falando muito mais dessa iniciativa exclusiva que vem do alto, que vem de Deus. É tudo que Deus planejou para nós, e que nós não merecíamos, e que nós lemos pausadamente, como bênçãos do Pai, bênçãos do Filho, bênçãos do Espírito Santo. Com relação a Cristo Jesus, a remissão das ofensas, a redenção pelo sangue, fomos perdoados, totalmente perdoados. Por isso somos totalmente aceitos. Não há como, hoje, Deus ficar irado com você que creu. Porque a ira de Deus já recaiu sobre Cristo, no seu lugar. Isso é graça. Então, o que eu queria meditar com você agora? Eu queria meditar com você agora os versos 5 e 6. Por quê? Porque o verso 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu quero que você abra comigo. Novamente, eu uso a NVI para ler esse texto. Quero que você abra Romanos capítulo 8, versículo 11. Eu disse que eu uso a NVI, na verdade eu vou usar a ACF para fazer a leitura de Romanos. Estou trabalhando com 3 versões hoje: ACF, NVI e Almeida 21. 3 versões. Vamos lá. ACF, Almeida Corrigida e Fiel, Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, observa o seguinte: o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. Esse mesmo Espírito, ele nos vivificará. Só que Paulo, ele afirma no versículo 5 do capítulo 2, Paulo afirma que quando nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Isto é, você sabe, você conhece a história, você sabe que Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou. E como Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. É isso que você aprende na Bíblia. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. Quando Paulo fala que nós fomos vivificados juntamente com Cristo, o que Paulo quer dizer é que haverá um dia em que, ainda que a gente morra fisicamente, o nosso corpo vai ser exatamente igual ao de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou com um corpo glorioso, nós também ressuscitaremos com um corpo glorioso. Não com este corpo, que Paulo chama de corpo de humilhação em outra carta. Mas nós ressuscitaremos com o corpo
idêntico ao que Jesus ressuscitou. No versículo 6, Paulo diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele. O que significa nos ressuscitar juntamente com ele? Observa uma coisa. De que forma Jesus ressuscitou? Por que eu pergunto isso? Pelo seguinte: existem muitas ressurreições na Bíblia. No Velho Testamento, no primeiro livro de Reis, no segundo livro de Reis, nos dias de Elias e Eliseu, houve ressurreição. Nos Evangelhos, ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, houve ressurreição na Bíblia, e outras que eu não mencionei. Porém, como é que era a ressurreição? A pessoa ressuscitava com o mesmo corpo. E, anos depois, enfim, quando fosse o momento, ela morria de novo. Mas ressuscitar juntamente com Cristo, ressuscitar juntamente com Ele, é diferente. Abra Romanos capítulo 6, versículo 9. Vou ler aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel, Romanos capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Essa é a diferença. Isso significa ser ressuscitado juntamente com Ele. Ser ressuscitado juntamente com Cristo. A morte não tem mais domínio. Isto é, não só serei vivificado com Cristo, não só vou ganhar um corpo de glória, um corpo que nem o de Jesus, um corpo imortal. Não só isso, mas eu vou ressuscitar com este corpo e nunca mais irei morrer. É isto que significa ser, versículo 5, vivificado juntamente com Cristo e ressuscitado juntamente com Ele. É isso que significa. E Paulo, como eu disse para você, Paulo ainda não fechou a sua oração. Então Paulo, ele tem aquele desejo de que os crentes de Éfeso, e isso vale para mim e para você, eles têm os olhos iluminados, para que o parâmetro de fé, o parâmetro de vida, tenha esse tipo de olhar. Você entender, um dia, eu vou ter um corpo imortal, igual o de Jesus, igualzinho. Isso é graça. Deus planejou um corpo para você e para mim igual ao de Jesus. Um dia, ainda que eu morra nesta vida, eu vou ressuscitar, mas eu vou ressuscitar para nunca mais morrer. Que nem Deus fez com Cristo. Porque a Bíblia fala que Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Da mesma forma, eu recebo a mesma bênção. Eu vou ressuscitar para nunca mais morrer. Paulo ora para que a igreja de Éfeso tenha os olhos iluminados. Os olhos iluminados. Para que no espírito, no homem interior, essas coisas não saiam da mente deles. Porque isso dá segurança. Isso dá motivação. Isso traz muita alegria. Isso traz muita paz. Deus não planejou só para Cristo. Deus planejou para Cristo e para nós, ainda que nós não fizéssemos nada por merecer. Cristo fez, sabia? Cristo ressuscitou com um corpo imortal para nunca mais morreu, mas mereceu. Nós não merecemos. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso é graça. Então Paulo ora, Paulo não terminou a oração, ele vai terminar a oração no versículo 7. O versículo 7 vai dizer assim: para mostrar nos séculos vindouros deixa eu voltar um pouquinho aqui no versículo 6, tem uma outra bênção aqui, eu não posso esquecer de bênção. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Interessante, né? A gente foi vivificado com Cristo, fomos ressuscitados com Ele e nos assentamos nele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo.
É muita bênção, não é, meu irmão e minha irmã? Não é muita bênção? Então, a oração de Paulo é essa, para que eles tenham os olhos iluminados, para eles compreenderem isso no Espírito, para viver uma outra qualidade de vida, para abrir a boca com muito mais ousadia. Muito mais ousadia. Porque se você compreende no Espírito essas coisas, se os teus olhos do coração, olhos do entendimento, os seus olhos são iluminados com essas verdades, se você tem clareza espiritual para ter consciência disso o tempo todo, a sua postura, o seu comportamento, a sua linguagem de fé, a sua ousadia é outra. Então Paulo faz esta oração, que começa no versículo 17 do capítulo 1 e ainda não terminou. No versículo 7, finalmente, essa oração parece que termina quando ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco. Aí eu chamo a sua atenção para o finalzinho do verso 7, que diz assim: benignidade para conosco. Que benignidade é essa? Eu chamei a sua atenção para a palavra misericórdia, para a palavra vivificou juntamente, para a palavra graça, para a palavra ressuscitou juntamente, para a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. E agora chamo a sua atenção para o finalzinho do verso 7, que fala assim: benignidade para conosco. Em outras palavras, benignidade de Deus fala do seu caráter, da sua integridade. Nós vimos no capítulo 1 da carta aos Efésios o seguinte: nós vimos que todas as nossas bênçãos são em Cristo. O capítulo 1 de Efésios, ele fala que nós fomos predestinados como filhos de adoção em Cristo, sempre em Cristo. Significa o seguinte: significa que se estamos em Cristo, Deus não pode agir diferente. Deus tem que ser fiel ao que Ele prometeu. Mais uma prova na oração de Paulo desta confiança, desta ousadia que nós devemos ter neste mundo. Deus nos pôs neste mundo para andar na contramão dele. Nós andamos na contramão do mundo, da carne e do diabo. Nós andamos na mesma mão do Espírito Santo, porque a gente se converteu. E se converter é mudar a mão. Nós mudamos a mão. Lembra que quando você está dirigindo um carro, o que significa fazer uma conversão? É fazer uma mudança de direção contrária. Então Deus, Ele planejou para nós uma mudança, uma vida ao contrário do curso deste mundo, da influência do diabo, do domínio da carne, conforme todos nós andávamos anteriormente. Mas Deus, Ele tem para conosco uma coisa chamada benignidade. Isto é, uma vez que estamos em Cristo, Deus não pode agir de forma diferente. Ele tem que ser fiel ao que Ele prometeu. Com isso, nós encerramos a ministração de hoje, nós encerramos a escola bíblica de hoje, fechando esta sessão. Na próxima semana, nós partiremos do versículo 8, iniciando uma outra sessão. Quero dizer para você que vai ficar na nossa tela agora o QR Code da igreja, o Pix, que é o CNPJ. Se você deseja ofertar com este ministério, se você deseja sinceramente que esse ministério prospere no Senhor, então você pode ofertar, vai ficar disponível para você o QR Code, a conta da igreja, o CNPJ para você fazer o Pix, caso seja o seu desejo. E às 11 horas, EBD Kids.
Não perca. A todos, a paz do Senhor Jesus.